Bem, nesses novos tutoriais vamos utilizar recursos visuais para identificar os botões que estão sendo clicados e as teclas que estão sendo pressionadas, ok? Nesse tutorial nós vamos aprender duas coisas. Primeira etapa, que é a que eu começo agora, vou falar de importação de bitmaps e operação com esses bitmaps, como deslocamento, rotação e até mudança de cor com utilização de camadas de cores. E bom, já começo a importar aqui um bitmap, está importado, podem ver do lado direito na minha janela de camadas. Eu vou agrupar esse bitmap para poder manusear as operações todas dentro do mesmo grupo. Bom, renomeei como fundo. Abrindo a pasta eu vejo o bitmap dentro da pasta. Botão direito eu vou acrescentar uma camada de transformação, escala, ok? E agora eu posso redimensionar esse bitmap. Vou redimensionar com número negativo para poder ele ficar menor. Se eu quiser um número, se eu quiser um aumento desse bitmap, eu utilizo números positivos. Nesse caso, vai ser um negativo porque eu quero diminuir a escala, o tamanho desse bitmap. Então o tamanho final ficou em menos 2,2 na propriedade da escala. Mais uma vez vamos prestar atenção no monitor de status das teclas que estão sendo pressionadas, ok? Agora eu vou criar uma camada de cor. Para isso primeiro eu vou selecionar as cores que eu preciso para essa imagem. Selecionei as cores. Agora eu vou criar um objeto, vai ser um retângulo, e pronto, ele já aparece com as cores que eu selecionei inicialmente. Bom, aqui eu vou renomear esse objeto, colocar ele como cor. E agora o método de mistura, que o tradicional é o composite. Eu agora vou colocar ele no modo cor, que é para ele colorir tudo que estiver abaixo, no caso o bitmap, ok? Então a gente já nota que ele, com essa opção de método de mistura de cor, ele já altera a cor dos objetos abaixo, que no caso só tem um, que é o bitmap. Uma outra coisa que eu posso fazer com o bitmap é redimensionar ele pelos próprios controles que vem com ele. São esses dois pontos verdes que eu posso deslocar ou redimensionar utilizando as ferramentas do Cinefig. Agora eu vou criar um objeto circular para poder animarmos. Bom, fui nas opções de criação, pedi para habilitar as opções de contorno e preenchimento, ou seja, criei um objeto que ele tem um contorno avançado, vocês podem ver na janela de camadas, e preenchimento, onde eu posso alterar as propriedades dos dois separadamente. Bom, primeiro eu vou renomear os dois elementos que compõem esse objeto, que são contorno e preenchimento. O contorno ficou como bola underline contour e o preenchimento como bola underline interior. Agrupei os dois, vou renomear o grupo, vou renomear para bola. Agora eu posso editar esses objetos separadamente e com mais controle. Bom, primeiro eu vou editar, para vocês darem uma olhada, o contorno desse objeto, tá? Antes de tudo, eu vou colocar o centro, que é aquela bola verde do objeto, junto com o centro do grupo, porque quando eu for mover o grupo, eu movo sempre pelo centro, e o centro de qualquer objeto criado no Cinefig, principalmente grupos, é sempre no centro da tela mesmo do seu projeto. E quando você cria um objeto
e agrupa ele, você depois tem que alinhar esses dois centros. Foi o que eu fiz primeiramente ali. Agora eu já estou aqui editando o contorno, ou seja, eu aumentei o contorno, tá? Estou fechando aqui a visualização dos controles para vocês poderem ver melhor esse contorno, ok? Bom, na largura da borda é a propriedade que eu utilizo para editar esse contorno, tá? É onde eu estou operando agora. Posso alterar também a cor do contorno, que é o que eu estou fazendo nesse momento, ok? Primeiro eu editei a espessura e agora estou editando a cor desse contorno. Perfeito. Bom, então o meu grupo bola contém o contorno da bola e o preenchimento da bola. Vou criar uma nova camada agora acima dos dois, que é uma camada de mover, transformação mover. Como ela está acima do contorno e do preenchimento, estou dizendo o que com isso? Que tudo que está abaixo desse controle sofre influência dele. O girar, mesma coisa, só que o girar eu vou colocar abaixo do mover, porque quando eu mover, eu quero mover inclusive o giro do objeto. E agora a última camada, que é esticar, que é a que eu vou usar para distorcer essa bola. Estou visualizando de novo os controles ali. Agora eu vou ajustar o centro da deformação, pegando essa bolinha verde. Ali é que vai ser o meu centro, ou seja, a base da deformação. E essa bolinha laranja é a bolinha que eu uso para distorcer. Perfeito. Bom, agora a gente vai animar um pouco. Para animar, a primeira coisa que eu preciso fazer é habilitar o botão de animação. Com as camadas devidamente criadas, agora eu vou habilitar esse bonequinho verde aqui. Ele ficou vermelho. Vocês notem que fica uma borda vermelha também ao redor da imagem, dizendo que agora tudo que eu mexer vai ser animado. Bom, criei um keyframe, um quadro-chave inicial e posicionei meu objeto. Fui a 12 frames, estou reposicionando meu objeto, que é a bola. E agora em 14 frames um pequeno ajuste para eu ter aquele movimento de kick da bola. Ok? Bom, o movimento está feito. Eu tenho 3 quadros-chaves, 3 keyframes, um em 0 frames, um em 12 frames, um em 14 frames. Vou salvar para garantir o trabalho. Fiz o movimento de deslocamento. Agora eu vou fazer a distorção dessa bola. Bom, primeiro eu vou esticar para cima no frame 0. Vou andar até o frame 12 e vou distorcê-la novamente. Agora eu vou achatar ela. E agora no frame 14, novamente, vou voltar com ela para a posição... antes eu vou esticar mais um pouquinho para cima, agora eu vou voltar para a posição inicial. Para ela ter uma coisa mais plástica, um movimento mais plástico, né? E aí agora eu tenho tanto a animação de deslocamento quanto a animação de distorção dessa bola. Essa é a primeira etapa desse tutorial. Vou ajustar aqui os tempos. Olha, clicando sobre os quadros-chave e arrastando eles, eu mexo, eu desloco o tempo, ou seja, eu estou diminuindo o tempo do acontecimento das coisas arrastando eles para trás. Ou seja, a animação fica um pouco mais rápida agora. Se eu quisesse arrastar mais de um quadro-chave ao mesmo tempo, eu pressionaria a tecla Ctrl e selecionaria os quadros-chaves que eu precisaria selecionar. Perfeito. Então no meu grupo bola, clicando sobre o grupo, eu vejo todos os quadros-chaves da animação bola. Os quadros-chaves da movimentação, do deslocamento, os quadros-chaves do esticar, distorcer. Agora eu estou dando zoom na minha timeline. Como eu faço isso? O botão do meio do mouse, a rodinha, se eu girar para cima eu aumento o zoom, se eu girar para baixo, presta atenção sempre na minha guia ali do que está sendo pressionado. Ok? Botão esquerdo, botão do meio, botão direito. Bom, agora eu vou ajustar a interpolação.
né? Fui no primeiro quadro-chave da movimentação, mudei para Easy Out e nesse outro quadro-chave o Easy In, para ajustar um pouco a interpolação, ou seja, aceleração e redução de velocidade nas entradas e saídas dos quadros-chave. Eu tenho como editar isso clicando com o botão direito sobre o quadro-chave e escolhendo o tipo de interpolação que eu quero. Ok? Bom, feito isso, sabendo disso, eu posso ajustar conforme a minha necessidade, conforme o efeito que eu queira proporcionar. Bom, mais uma vez, eu agora vou criar um terceiro objeto que é a sombra dessa bola. Bom, primeiro eu mexi nas cores, coloquei preenchimento contorno preto, ele criou o objeto, vou renomear contorno e preenchimento, ok, para sombra, sombra contorno e sombra preenchimento, ou meio. Bom, vou até apagar o contorno porque a gente não vai precisar dele. Vamos trabalhar só com preenchimento. Bom, renomeei o grupo. Primeiro eu agrupei, né, com o grupo sombra. Ok. Agora eu vou criar uma nova camada de distorção. Mexi no centro de distorção, na base. Agora eu estou distorcendo essa sombra, distorci conforme eu queria. Perfeito. Clicando sobre o grupo, primeiro eu vou ajustar o centro do objeto. Olha, o centro do grupo está lá em cima, que é a bolinha verde. Selecionei todo o conteúdo do grupo e alinhei agora. Estou alinhando agora os centros dos objetos. Tanto o centro da minha sombra com o centro do grupo e o centro da distorção esticar. Bom, agora selecionando só o grupo, né, que contém todos os outros objetos desse grupo, eu arrasto ele pelo centro de deslocamento dele e todos os objetos contidos vêm junto comigo. Estou ajustando agora a posição da sombra e agora clicando sobre o objeto sombra, eu vou no parâmetro suavizar e vou colocar um valor para ele suavizar a minha sombra. E agora na quantidade eu mexo na opacidade, ou seja, o quanto opaco é o meu objeto. Ok? Coloquei 0,8. E agora a gente já tem uma sombra um pouco mais convincente. Só que eu vou animar essa sombra agora. Como? Liguei a ferramenta de animação e vou deslocar o objeto sombra. Na verdade, a opacidade dele. Coloquei a opacidade do objeto inteiro para 0. E aí, em 8 frames eu coloquei 1. Ou seja, opacidade total. Agora em 11 frames eu vou colocar uma opacidade um pouco menor, 0,8. E aí eu tenho esse efeito da sombra se movimentando. Surgindo, na verdade. Vou ajustar mais um pouquinho o posicionamento dessa sombra agora. Notem que o botão de animação está desligado, porque eu não quero animar essa sombra agora, eu só estou ajustando o posicionamento dela. Ou seja, tudo que eu mexer sem o botão de animação marcado, eu desloco sem animar. Se o botão estiver marcado, ele vai animar. Bom, temos aí agora a primeira parte desse tutorial, que é a animação de uma logo. Ok? Então na próxima semana a gente vai concluir isso com mais etapas.